Boa Agora noite, sim. gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão. Deixa eu ver se tá bom, sim, tá? Tá, tu ligou o microfone? Ligou? Vê se o microfone tá ligado. Ah, tá. Tá. Pronto. Melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Porque ele fica Melhorou. assim, fica melhor, né? Gostei. Mas vou dar uma entrevista. Tem muita gente que tá usando esse microfone assim, sabia? Tenho visto É de porque alguns ele vídeos. melhora assim. É, Vai ficar quando- aqui na mão. Né? Tudo bem, gente? Boa noite. Bora lá? Boa noite. Eu estava falando para as pessoas antes de você chegar que o tema hoje, a tríade do fracasso, mas o fracasso que a gente vai focar aqui é o fracasso profissional, principalmente, né? Sim, Porque o fracasso ele pode acontecer em todas as áreas da vida, né? Fracasso no relacionamento amoroso, fracasso com a saúde e tal, tal. Mas aqui a gente vai se ater ao fracasso na esfera, na área profissional, né? Aí eu pedi para eles me dizerem de onde eles estão falando, né? Foi quando tu entrou. pedir Aí pra assim, lá ele. ah, não, esqueci. Aí compartilha aí, gente, essa live aí, por favor. Bora ver aí, compartilha para aquelas pessoas ou para aquela pessoa que você sabe que quer saber mais sobre como essa tríade de fracasso atua na vida da gente e o que fazer para sair também, né? Porque aqui a gente não traz só o problema, a gente também ajuda a olhar para a solução, porque olhar para o problema é fácil, né? Mostramos o caminho de solução. Né? Exatamente. Fica bom assim com o microfone Tá, também? eu tô achando assim que o teu áudio tá como se tu não tivesse com o microfone. O negócio assim tá plugado embaixo. Peraí. Tá. Assim Estranho. fica Não, mas eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. tá tudo Tô te legal ouvindo. pra vocês, né, gente? Meu áudio vai ficar com ele assim. Vocês estão ouvindo ela, não estão? Todo mundo me ouviu direitinho. Ok. Ah, tá tudo lindo. Beleza. Vamos lá. Ó, aí uma coisinha que eu também queria falar para as pessoas, antes da gente começar, Thaís, é que essa tríade do fracasso, na verdade a gente não ia falar sobre ela, né? Foi uma mudança de roteiro hoje, né? Sim. Bem típico meu, né? Bem típico meu, né? Eu gosto de fazer as coisas assim um pouquinho. Mas é porque eu também, gente, eu gosto de seguir a minha intuição. A princípio, a gente tinha pensado numa outra tríade, né? Que seria a tríade da autoridade. Mas eu acho que seria. Eu ontem à noite, na verdade, eu pensei nisso e só falei para a Thaís hoje à tarde, e ela topou. Que seria mais interessante falar sobre a tríade do fracasso. Só que essa tríade do fracasso, eu pensei em falar para vocês, em trazer para vocês, com base não só na constelação, né? Mas numa outra abordagem que eu gosto muito, que é o PEFA, né? E é assim, uma coisa que eu estava pensando na agorinha, que eu não cheguei a compartilhar contigo, Thaís, porque foi bem 5 minutos antes da gente começar, que é o seguinte, olha que interessante, né? Eu vou trazer um aspecto mais interno, digamos assim, e tu vai trazer um aspecto mais externo, né? Mas aí, olha que mais interessante ainda, o masculino é para fora e o feminino é para dentro, né? Só que a gente faz A aqui troca. pela a troca, né? É, gente, E é assim. essa é a simbiose do masculino e do feminino que a gente fala tanto que é importante a gente ter na vida. Porque não é porque eu sou homem que eu vou falar só do externo, ou tratar de assuntos externos. E não é porque a Thaís é mulher que ela vai tratar só do interno. Então, eu penso que uma das coisas que faz dar certo nossa parceria, não só no casamento, mas profissional, é que a gente dosa muito isso, né, meu amor? Sim, é Essa até, coisa do masculino, do externo. né? Porque Oi? qual é até uma forma de você se trabalhar. Porque qual é a nossa imagem, né, do masculino e do feminino? Ah, a mulher precisa se preencher só do feminino e o homem precisa se preencher só do masculino para se tornar homem e a mulher para se tornar mulher. Só que aí o que acontece na maioria das nossas mentorias é a gente trabalha assim, o Guilherme vai pro interno, eu também estou no interno, mas a gente faz essa balança, nós fazemos essa balança do externo para o interno. Enquanto eu venho mais para o racional, eu gosto de trazer pesquisas, eu gosto de dar coisa assim mais, vamos dizer assim, pé no chão. O Guilherme ele já vai para o outro lado. Eu acredito que é aquela história da dualidade, céu e terra. Então a gente se complementa nesse lugar do feminino com o masculino para produzir. E por falar em dualidade, só vou dar um spoiler, né?
semestre passado, a gente trouxe 3 coisas novas, né? Três oportunidades, 3 caminhos novos. A escola de postura sistêmica, que a Luana já estava até me cobrando quando é que vai ter a próxima, e eu já disse para ela que vai ter esse semestre agora, só que como uma formação de consteladores, né? A gente trouxe a autoridade sistêmica e depois a riqueza sistêmica. Então, trouxemos 3 movimentos novos, né? 3 oportunidades novas, inéditas, para as pessoas trabalharem, né? A autoridade sistêmica, aliás, a escola de postura sistêmica para o público em geral, a autoridade para os terapeutas, para os facilitadores, para as pessoas que trabalham com abordagem sistêmica. Sessões abertas, né? Ainda ia falar nisso, mas e a riqueza sistêmica também que é aberta. E nesse semestre agora, além de uma nova turma da escola de postura sistêmica, que vai ser uma formação, não mais num formato de um caminho de autoconhecimento, vai vir a dualidade sistêmica. Então, guardem esse nome. Só um pequeno spoiler, né, Thais? Dualidade sistêmica, né? É algo inédito também, né? Que a gente vai trazer, que é justamente essa coisa. Não vou encontrar outro aí. Só de um lado ou pro outro. Aqui não, a gente vai olhar por tudo. Exatamente. Tá bom. Bom, então, e como tu disseste, né? A gente está com a segunda turma da mentoria Autoridade Sistêmica em aberto, né? A gente abriu oficialmente as vagas ontem, então a autoridade sistêmica, a Luana está perguntando, né? A autoridade sistêmica, Luana, é a mentoria que eu e a... Pode falar, amor, fala aí. Bom, a autoridade sistêmica é voltada para profissionais sistêmicos, né? Terapeutas, como um pouco gosto de falar, terapeutas, consteladores, facilitadores. Para quê? Para que essas pessoas elas aprendam a usar o serviço delas para alcançar mais pessoas e prosperar com isso. Porque o que mais a gente está vendo, teve até uma mentoranda nossa que mandou essa semana, um profissional vendendo formação de constelação. Formação, gente. Formação de constelação por R$ 97. O que mais a gente está vendo é isso, né? Tanto eu quanto o Guilherme. E aí, sabe, começou a incomodar. Então, vamos ensinar pessoas a usarem o serviço delas de forma certa, a cobrar da forma certa, a atrair mais clientes na postura certa. Então, a autoridade sistêmica ele nasceu com esse objetivo de ajudar esses profissionais a se tornarem autoridade, impactar mais pessoas, a venderem seus atendimentos, seus workshops, construírem sua mentoria. Então, ele foi voltado mesmo para profissionais sistêmicos, ou seja, terapeutas, facilitadores ou consteladores. Isso tudo com a nossa experiência, né? Porque, querendo ou não, são 10 anos aí de estrada já, né? E a gente já tem uma bagagenzinha boa para poder ajudar essas pessoas a não fazerem essas coisas como a Thaís falou, né? Vender uma formação por R$ 97, isso é loucura, isso é coisa de gente louca. Não. Completamente fora do lugar e desequilibrada. Tá perguntando para você, não dá, Luana, tem que ser constelador, tá? Tem que ser um constelador que já está aí, você já fez curso, esteja na escola de postura sistêmica que você vai entrar. Começa com a escola de postura sistêmica, viu, Luana? Aí tu passa depois para a autoridade sistêmica. Depois vem outros níveis. Exatamente. Olha só, então, como eu disse, né, vamos falar da tríade do fracasso com base de três distorções, na verdade, 3 posturas que atrapalham muito o nosso desenvolvimento profissional, né? Lembrando que o que eu vou trazer aqui é algo que vocês não vão ver, eu e a Thaís, vocês não vão ver em qualquer lugar, é uma coisa assim muito, ao mesmo tempo, muito ampla e muito específica, né? E também lembrando que vocês não precisam concordar nem acreditar no que a gente vai falar aqui, mas é a nossa percepção, é o que a gente percebe que pode e vai te ajudar a sair desse movimento de fracasso, né? Então, começando assim, o que é o fracasso? O fracasso é quando a gente se propõe a fazer algo e não dá certo, né? Por circunstâncias diversas, acaba, né, um projeto, um trabalho, um próprio relacionamento, etc.,
Então é algo que a gente quer fazer, quer construir, quer constituir, quer desenvolver, mas que por circunstâncias, como eu acabei de dizer, diversas, não vai para frente. Então, eu quero começar falando dessa tríade do fracasso, do primeiro ponto, da primeira postura, que é o egoísmo, né? Ou a vontade do ego. A pessoa, quando ela está muito centrada em si, quando ela não olha para os lados, quando ela não enxerga o todo, mas somente o seu pequeno ego, ou quando ela só segue a vontade do pequeno ego, não tem como dar errado. Porque quando a pessoa só olha para dentro de si, quando a pessoa é autocentrada demais, em excesso, ela se coloca numa postura de separatividade. Ela se separa dos outros, né? Então, quando ela diz, eu quero só para mim tal coisa, ou só eu sei fazer isso, ou eu sou o melhor, ela esquece que todos nós estamos aqui fruto da união de muitos homens e mulheres e que, além disso, a sociedade só chegou onde chegou, a humanidade, a sociedade não, a humanidade só chegou onde chegou com a união de várias pessoas, né? Para a gente estar aqui transmitindo essa live para você, precisa a luz estar funcionando, a internet está funcionando, e precisou a Apple vender o telefone que ela vende, que no caso nosso é o iPhone, precisou a marca da camisa vender a camisa, o óculos, a marca de óculos, e por aí vai. Então, quando a gente pensa só na gente, só no nosso interesse próprio, não tem como dar certo. E isso, na verdade, acaba gerando um movimento, uma postura de exclusão. Aí eu passo a palavra para ti, Thaís. Não, e quando a gente pensa nessa separatividade, nessa vontade do ego, acaba que, como você disse, né, você pega a carga de várias outras pessoas porque só você sabe fazer. E aí, focando aqui no trabalho, quem nunca já se sentiu autossuficiente e não conseguiu pedir ajuda, né? Quem nunca quis tanto fazer algo para ser bem vista aos olhos das outras pessoas? Lá no tempo das cavernas, isso é uma coisa nossa mesmo, desde lá de trás. Lá no tempo das cavernas, quando alguém era expulso do bando, aquela pessoa, ela chegava até a morrer. E aí a gente volta para esse lugar que você estava falando, né, da exclusão. Então, para pertencer, o que a gente faz? A gente se modela, a gente vai e faz pelo outro. Lá no trabalho, você pega, é uma amiga, a boa amiga do trabalho. Eu era essa pessoa. Eu era boazinha no trabalho, a fodona demais. Então, quando você fica nesse lugar, você acaba que exclui todo o resto. Você pega todos, tira a dignidade, a força de todos, porque só você dá conta. E aí, voltando aqui para a tríade do fracasso, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque se você não sabe o seu lugar, se você não inclui todas aquelas outras pessoas, não olham para ela, não olha para ela com, tá, você tem o seu lugar e eu posso receber de você. Você vai lá para baixo. Aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a atuar como facilitador de constelação. E tu vai lembrar também quando eu te disser isso. Que foi o seguinte, quando eu comecei a trabalhar como facilitador, né, fazendo constelação de grupo presencial, 2014, eu comecei trabalhando junto com um querido amigo aqui em São Luís, o Aziz, né? Comecei, inclusive, fazendo constelação no espaço dele, né, da filha dele, melhor falando. Era um espaço que era, enfim, era um espaço lá que tinha várias práticas. E aí a gente começou cobrando o mesmo preço, tanto eu quanto ele, né? Ele cobrava tanto, eu cobrava, lógico, o mesmo preço dele, né? E aí as pessoas iam para lá e escolhiam quem ia constelar com o Aziz, quem ia constelar com o Guilherme. Como o meu trabalho era diferente e era novo, prefiro pensar até que era porque era novo, as pessoas começaram a me procurar bastante. Até um pouco mais do que ele. E aí o que aconteceu comigo? O meu olho começou a crescer, como a gente fala, né?
o meu ego começou a se inchar. Eu comecei a me achar muita Coca-Cola, né? Aí o que foi que eu fiz depois de um tempo, depois de uns 6 meses, mais ou menos? Eu quis aumentar o meu preço. Eu falei para ele, Aziz, tá muito barato o preço que tu tá cobrando isso aí, eu vou aumentar o meu preço. Aí ele falou, ah, é? Então tá, se tu quiser aumentar, aumenta, eu vou continuar no mesmo preço. O certo é que eu aumentei o meu preço, depois, logo em seguida, eu saí, né? Eu parei de trabalhar, não, de fazer constelação no mesmo espaço que ele, porque eu vi que ele ficou desconfortável com isso. E o certo é que, por mais que eu tentasse equilibrar essa questão do preço, mais na frente eu paguei um preço alto por isso, porque eu não, o preço eu até cobrava mais alto, mas o tanto que eu cobrava alto eu fazia mais do que o preço que eu cobrava. Então, o que veio com isso como consequência, né, em 2016 para 2017? Um fracasso. Porque eu cobrava um preço que eu achava justo, mas eu estava muito no ego. Estava me achando muita Coca-Cola. E aí a vida veio e me deu essa chincha, né? Ah, tu tá te achando muito? Então, peraí. Bora dar uma liçãozinha aqui para tu aprender. Então, quando a gente exclui os outros, as oportunidades, quando a gente se coloca no lugar de superioridade, né? Que isso também tem a ver com orgulho, mas enfim. Mas quando a gente fica nessa coisa de eu quero só para mim, eu dou conta, eu sou melhor do que o outro, e eu não vou te dizer que lá atrás isso não aconteceu comigo, que aconteceu, o resultado é um só. É porque, assim, ou acontece o movimento contrário, né? Ou você se preenche ali, coloca teu ego lá em cima e vai para o mundo querer fazer, não, eu vou, eu posso, meu trabalho é melhor, eu posso fazer melhor, eu sou inteligente, eu sou esperta, eu vou lá e faço melhor. E esse foi o meu caso, né? Ou você vai para esse lado, excluindo todos os outros, ou você vai para o contrário. Você se coloca naquele mesmo lugar. Você sabe que você merece, você sabe que pode cobrar mais, por exemplo, mas para pertencer àquele lugar, para não deixar de ser vista ali, você vai lá e cobra o mesmo tanto que o outro. Não poderia ser o teu caso. Você teve a opção de sair, né? Mas saiu da forma Uhum. errada. Se fosse o contrário, você teria ficado no mesmo lugar que ele, jogando as regras do jogo dele. O que ele diria para você seria o certo para você. Você não cobraria mais. Então são os dois são opostos, na verdade. Sim, sim, sim. Você Teve o lado bom, claro, né? Que foi a coisa de eu caminhar com minhas próprias pernas e tal. Mas na época não foi tão confortável. Tu sabe disso, tu acompanhou isso, né? Tanto é que eu e ele a gente acabou se afastando, mas graças a Deus, ele é um cara que tem quase 80 anos, né? Eu brinco, eu chamo ele de mestre, inclusive. E é um cara que tem uma vivência assim, né? É um cara que tem quase o dobro da minha idade. Então, hoje em dia, graças a Deus, aliás, depois, já depois, já de um bom tempo para cá, ficou tudo bem, eu vou na casa dele, né? A gente participa de coisas, inclusive lá no passado a gente participou, né? Então, graças a Deus, não perdi a amizade dele, né? Porque poderia ter sido pior por conta disso. E aí uma outra coisa que eu queria falar, ainda em cima dessa questão da vontade do ego e do egoísmo, né? É que geralmente essa vontade do ego, esse egoísmo, o que está por trás dele é uma busca de poder muito grande. As pessoas egoístas demais, elas querem ter poder. E aí é fácil de a gente observar isso onde? Na política, né? É onde isso fica bem escancarado, né? Eu sei que é até redundante falar mal de político, mas é porque é uma coisa que não tem para onde correr. Na política, é, você vê a coisa do poder muito grande, das pessoas querendo só para elas, né? Cada vez mais. Aí o cara ganha um cargo de ganha uma eleição de vereador, depois ele quer ser deputado, depois ele quer ser prefeito, aí ele se sustenta, ele quer ser deputado federal, e depois ele quer ser senador, ele quer ser presidente do país, né? É um poder muito grande, é uma busca de poder muito grande. E claro, né, tem os que conseguem, mas pagam um preço alto por isso. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que essa questão da vontade do ego, ela está muito ligada a uma distorção do poder real. Porque eu não preciso
me colocar os meus interesses acima do outro para ter esse poder. Esse poder ele pode ser compartilhado com todos. E aí o fracasso não acontece, porque eu estou dividindo, né? Se é uma conquista minha, uma conquista tua, uma conquista de todos nós, se é dividido, perfeito, maravilhoso. E assim, ui, ia dar banho, de pé. E como é que, no dia a dia, para ficar bem simples para as pessoas que estão aqui, como é que a gente sabe que está nessa ponta dessa tríade, da tríade do fracasso? Eu posso aqui trazer dois exemplos. O primeiro é quando você faz muito esforço para conquistar algo, para fazer algo, você faz muito esforço, mas mesmo assim não consegue. Ou então, você se sente refém do lugar que você está, né? Ou seja, não consigo fazer uma transição de carreira, por exemplo, porque se eu deixar aquele emprego, posso ficar sem dinheiro. Você fica refém daquele lugar. Você fica com vontade de fazer, faz muito esforço, mas não consegue. Esse é um dos sinais no teu dia a dia, como que estamos falando de profissional, que Uhum. você está de forma distorcida. Distorcida não, na ponta dessa tríade mesmo, na vontade do ego. Você quer muito fazer, mas você não tem forças para fazer. Ou seja, você vai lá e volta, ganha um pouquinho de dinheiro, perde, faz lá mais um pouquinho de esforço, encontra um extra, volta para o mesmo lugar mesmo com um extra. Então, acaba que sendo um lugar que você faz muito esforço para chegar a lugar nenhum. Uma outra coisa interessante ainda sobre essa tríade, né, essa parte da tríade, é que geralmente essa é uma postura muito masculina, essa busca do poder, né? Do eu quero, eu faço, eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu sou melhor do que os outros. Isso é uma postura muito masculina, muito aguerrida. Pode prestar atenção. Isso independente, e eu estou falando de postura, não estou falando de sexo, né, de gênero. Independente de ser homem ou mulher, mas você vê que as pessoas que são assim muito obstinadas pelo poder, elas têm essa coisa masculina muito enraizada, muito enraizada não, também, mas muito distorcida, né? É um masculino distorcido, forte, porém distorcido. E aí é fácil perceber que na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, isso pode ter uma relação com quem? Com o pai, né? Com a figura paterna. É uma desvirtuação, uma desconexão com o pai, né? Ou porque não tem uma boa relação com o pai, externa ou interna, ou porque eu vejo o pai também nessa mesma coisa do poder, né? Da ânsia de querer tudo só para si, e aí vai lá e copia, né? São duas possibilidades. Eu costumo dizer que a nossa motivação, aquele desejo de motivação, ele é proporcional à nossa relação com o nosso pai. Então eu pergunto para vocês, como é que está a relação, a sua relação com o seu pai e a tua relação com tua energia de vida, com tua força para ir para o mundo? Me conta aí, bora ver se tem alguma coisa. É porque o povo tá calado, né? Então, tô só falando, só metralhando, metralhando, metralhando. Gente, vocês podem fazer pergunta também, tá? Podem comentar. Só isso. Aqui é sobre vocês, tá, gente? Então Isso. aproveite o espaço, porque aqui é realmente um conteúdo de mentoria, né? São É. coisas que a gente não fala aqui, até porque vocês olham lives por aí e só costuma falar assim, papai, mamãe, criança, papai, mamãe, criança. Não, aqui a gente vai além disso. A gente sabe que tudo isso importa, mas vamos mais profundo. Então, como é que está a tua relação com o teu pai hoje e a tua motivação? Elas são proporcionais? Elas são iguais? Como é que tá? Como é que tá o teu querer, né? Porque essa coisa da vontade, né? Mesmo sendo a vontade do ego, ela fala sobre um aspecto da consciência que é o querer, né? E esse querer, de novo, o querer é uma, assim, penso eu, é uma força muito masculina, né? Uma coisa muito, né, de ir para fora, desbravar, fazer, colocar um projeto para fora, fazer um trabalho, buscar um novo emprego, um novo trabalho, né? Tem uma pessoa que botou aqui que está totalmente desmotivada, né? Então, pode ser que você precise, aliás, precisa não, seria bom você fazer uma análise, como é que está essa relação tua com o teu pai dentro do teu coração, né? Como é que você está
se relacionando com o teu masculino, né? Desanimada, desanimada, desanimada. Pois é. A Luana colocou, até mandei uma foto para vocês, ainda estou oscilando, horas a chave vira, horas a chave vira para o mais. É assim mesmo, Luana, é um processo, tá? Como eu falei no nosso último encontro, é um processo que tem altos e baixos, né? Lá as coisas não vão acontecer do dia para a noite, não, pelo contrário. A gente acreditar que vamos olhar para ali, para aquele lugar, e vai estar tudo bem. Não, nem todo tempo vai estar bem. Uma hora você está aqui, outra você está embaixo, outra hora você está mais em cima, outra está mais embaixo. E é um jogo simplesmente da vida acontecendo. A Ana Paula colocou assim, tenho motivação, mas às vezes eu desanimo. Hoje eu reconheço e volto. Pois é. Então, isso aí que você faz é importantíssimo. Reconhecer quando o desânimo vem. Aí é aquela coisa que eu falei muito, tenho falado muito nessa mentoria da riqueza sistêmica, né? Que é o prestar atenção nos pensamentos. É ser um dono de si, dos seus pensamentos, né? Porque quando esse desânimo vem, você pode se perguntar, por exemplo, isso tem razão de ser? Realmente as coisas não estão indo do jeito que eu quero? Ou não estão indo bem ou é porque não estão indo do jeito que eu quero? Né? Porque uma coisa é não está indo bem porque não está indo bem. Outra coisa não está indo bem, mas não está de acordo com a vontade do ego. E o que que o ego quer? A gente até conversou sobre isso hoje, né, Thaís? A entrevista que eu estava vendo. O ego quer o carro, a casa, o apartamento, a conta, todo tempo cheia, né? Mas mais lá dentro, qual é a vontade, né? E como é que você está se relacionando com aquela esfera mais interna, né? Com aquela consciência mais interna. A Fabiane está dizendo que está trabalhando a carência dela de pai. Pois é, pois trabalho, porque isso é importantíssimo, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Pai sem dinheiro, sem prosperidade, né? Eu consigo prosperar quando eu coloco alguma coisa para fora. E eu só coloco para fora quando eu olho para o meu pai. O masculino, na forma que vocês quiserem falar. Isso. Então, vamos passar para um segundo ponto da tríade, né? O primeiro foi a vontade do ego. O segundo ponto da tríade do fracasso é o orgulho, né? Pessoas orgulhosas, pessoas que se acham autossuficientes, pessoas que dizem eu sei mais do que você ou do que ele, ou eu não preciso de ajuda, né? Elas também tendem a fracassar, né? Porque elas não olham de novo para o seu entorno. Elas olham, né? Está muito ligado à questão do ego, né? Mas aí é aquela coisa mais interna mesmo, né? E esse orgulho, ele leva muito ao quê? Ao materialismo, porque esse orgulho, ele faz com que eu olhe só para fora, ou deseje as coisas lá de fora, né? Como uma forma de reforçar aquilo que eu tanto, aquela minha autossuficiência, melhor falando, que eu acho que eu tenho ou que eu sou. Então, o orgulho é um grande causador de muitos problemas, não só na questão do fracasso profissional, né? Mas as pessoas, por exemplo, que não conseguem reconhecer que estão caminhando de um jeito errado, né? Que estão tomando determinadas estratégias ou determinados rumos na sua caminhada profissional, né? Seja as parcerias que ela faz, enfim. E hoje em dia tem, aliás, hoje em dia não, sempre foi muito volátil, elas tendem a fracassar, porque elas, de novo, elas não conseguem enxergar assim, elas só estão olhando para aquele ponto fixo, né? Sim, sim. Quem nunca já disse assim, chegou em casa e disse assim, tudo só depende de mim dentro dessa casa, meu marido não faz nada, ou então no trabalho, se eu não fizer, fulano não vai fazer, então eu fico até tarde trabalhando, as coisas só dependem de mim, parece que tudo se volta para mim, todo mundo está contra mim. O que esse lugar leva? Ao lugar de orgulho. E todo lugar de orgulho é um lugar fora de ordem. Aí, quando você se pega com tudo pesado demais, sabe? Você quer empreender e não consegue. Você quer fazer mais dinheiro
e não consegue. Está tudo muito pesado, é porque você está nessa ponta dessa tríade, que é fora do seu lugar. Pois é, porque o orgulho, na verdade, como tu acabou de falar, de dizer, ele está relacionado intimamente com a arrogância que a gente fala tanto aqui na abordagem sistêmica, né? Então, as pessoas orgulhosas ou arrogantes são pessoas que estão fora do seu lugar. Elas não aceitam, por exemplo, que o papai e a mamãe são grandes, mesmo eles sendo pobres, humildes ou doentes, ou tendo um comportamento que eles não consideram adequados. Eles não consideram, eles se consideram maiores, mais importantes, porque tem uma faculdade que os pais não tiveram, ou mais oportunidades de estudo, de trabalho que os pais, por exemplo, não tiveram. Isso é muito comum a gente ver, né? Ainda mais nas gerações mais novas, né? Que tem esse negocinho na mão de estudo, né? Chamado celular, ou tablet, ou computador. Eles acham que por conta disso eles sabem mais do que o pai ou a mãe. Então isso gera um sentimento de orgulho, né? Eu sou mais, né? E aí acabam às vezes se colocando, sendo instrutores ou conselheiros dos próprios pais. E aí perdem a oportunidade de adquirir deles o quê? A sabedoria. Eles mesmos não têm sabedoria e perdem a oportunidade de adquirir essa sabedoria, de se nutrir, de se alimentar com a sabedoria dos grandes. Porque a gente esquece, nós que viemos depois, que quem veio antes tem mais tempo de vida. Por mais que seja pouco tempo de vida, né? Por exemplo, aquelas pessoas que tiveram filho cedo, como tu, né? Que tiveste filho com 16, não foi, Thaís? 6 anos. Pois é, mas 16 anos muita coisa acontece. 16 anos é uma experiência, é uma bagagem que faz diferença. E se você vai buscar ainda conhecimento, autoconhecimento, como foi o teu caso, aí mesmo é que vira uma grande bagagem. Mas nós, por natureza, nós nos achamos o quê? Autossuficientes, de novo, né? A gente acha que a gente não precisa, que a gente dá conta sozinho, que basta entrar no Google, que o pai Google, tô lá agora, não é nem Google, inteligência artificial, chat GBT, né? Aí eu tenho o chat GBT, eu sei todas as postas. Mas lascou, né? Pode até Sendo ser que aquela história, não adianta ter o conhecimento sem movimento, sem ação. É a mesma coisa, né? Você tem até o conhecimento aqui no Google, no GPT, mas colocar em ação. É tipo olhar um post, tá? Vou salvar esse post para depois. E não colocar aquele post em prática. Simples assim. E ontem eu aí, recebi. oi? Diga, pode falar, desculpa. Não, Não, eu não, não, pode falar. ladies first, please. Eu costumo muito a dizer que a forma que você sai de casa, a sua casa foi a primeira empresa que você teve na vida, participou na vida. Então, a forma que você saiu de casa é a mesma forma que você vai para o mundo. Ou seja, se você era uma pessoa fora de ordem, dentro de casa, uma pessoa orgulhosa, aquela que dá, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe para não deixar que ela sofra com meu pai. Ou então, tadinho do meu pai é tão caladinho, a minha mãe é tão grosseira com ele. A minha mãe parece que ela não ama meu pai. Eu não sei como meu pai suporta a minha mãe. Eu já disse isso, viu gente? Já falei muito isso lá atrás. E eu só. Por quê? Porque eu saí de casa, lá dentro da casa dos meus pais, e era a vítima, era o meu pai. Eu era a salvadora dele e a minha mãe era aquela que era a agressora, aquela bem irritada com ele. E aí o que eu fiz? Eu fui pro mundo, eu fui pro trabalho, como a salvadora, a bendita da salvadora. Orgulhosa até dizer chega. Orgulhosa, olha, mulher queixinho empinado. Tem a Carol Peixinho, era a Thaís Queixinho. Tem a Carol Peixinho, eu sou a Thaís Queixinho. Assim, ó. Quantas vezes, quantas vezes o Guilherme disse assim, baixa teu queixo. As fotos eram assim, ó. Cabeça de lado, como? Ai, papaizinho. Ó, arrogante. Sabe, vocês já ouviram falar sobre isso? Mulher que tira fotos de lado. Ai, eu quero o colo do meu pai. É exatamente isso. Quero o Pois colo é. do... Então,
o orgulho, ele impede a sabedoria, a obtenção de sabedoria, a exercitar uma sabedoria. E aí, cara, não tem como não fracassar na profissão sem sabedoria. Como é que eu vou me tornar uma autoridade? Como é que eu vou ter a expertise suficiente para ajudar outras pessoas, por exemplo, sem a sabedoria de ouvir o outro, de prestar atenção nos sinais, de, sabe, de me colocar no meu lugar certo, que é de igual, e perante o sistema do cliente, por exemplo, no caso da constelação, quando a gente faz uma constelação, eu estou em último lugar, o ajudante está em último lugar. Primeiro, sistema do cliente, o cliente e eu. Claro que entre eu e o cliente é uma relação de equilíbrio, mas na hora da constelação eu estou em último lugar. Então, como é que eu vou aprender a me colocar no lugar certo no meu trabalho se fora do meu trabalho eu estou totalmente errado? Não tem como isso acontecer. Então, se eu sou arrogante fora do trabalho, dentro do trabalho vai ser desse jeito. Diga. Esse que você falou é bem importante dizer aqui, que eu vou trazer agora, que a gente vê muito em relação aos profissionais, né? Pessoa que, por exemplo, você, Guilherme, está há 20 anos no autoconhecimento. O meu primeiro contato com o autoconhecimento foi graças a esse rapaz aqui. E aí eu comecei a investir em autoconhecimento, foi em 2019 que eu fiz a minha formação. Foi em 2019. 2019. 2019. Guilherme trabalha desde 2013, 14. 14. Aí o que acontece com os profissionais, né? Você vê uma pessoa ali, por exemplo, na internet, que é uma vitrine de sucesso. Você olha uma pessoa fazendo sucesso, poxa, aquela pessoa está fazendo sucesso. A pessoa está vendendo muito, está atendendo muito. Ela está, nossa, ela está no auge. Aí eu olho para aquela pessoa e tento me comparar com aquela pessoa. Só que eu começo a fazer, eu quero alcançar aquele mesmo lugar daquela pessoa. E aí, muitas vezes, o que a maioria dos profissionais fazem, começam a olhar para o quê? Para aquilo que a pessoa fez, mas olhando para aquilo como, nossa, não, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que essa pessoa não vale nada, eu acho que ela está mentindo. Você começa a jogar a pessoa para baixo. Para quê? Para que ela possa se assemelhar a você. Você não sabe das coisas que estão acontecendo com aquela pessoa. A pessoa está fazendo sucesso, você quer ter o sucesso dela, mas você começa a criticar, a jogar o trabalho daquela pessoa para baixo. Eu quero os frutos, mas eu não quero trilhar o caminho. Eu quero os frutos, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero os frutos, mas eu não quero saber pelo menos da história daquela pessoa. Então isso acontece muito, como estamos aqui falando de profissional, né, no campo profissional. Muitas vezes você chega em um lugar e a pessoa está lá no topo, né, um diretor, uma empresa. E aí você quer um dia chegar perto daquela pessoa. Mas ao invés de você olhar para ela como referência, chegar a se aproximar com ela, porque é assim que a gente acelera as pessoas, e é por isso que existe o processo de mentoria. O processo de mentoria é aceleração. Você está com uma pessoa que já tem resultado, ela vai mastigar o caminho dela para você e você vai chegar lá com muito mais leveza. É muito diferente de dizer assim, olha, pega aqui todos os livros que eu li, pega ali todo o meu conhecimento e você vai chegar lá. Não consegue. Por mais que você pegue tudo que eu aprendi, tudo que eu li, todos os podcasts que eu ouço, toda a minha vivência, você não vai conseguir ser como eu. A não ser que você, nem assim, ó, a não ser que você nasça dos meus pais, seja meu irmão, ainda assim a tua história é diferente. Então as pessoas, nesse lugar de orgulho, tá? A pessoa tá ali tendo resultado, eu quero ter os mesmos resultados que ela, mas eu não quero pagar o preço. Aí, como eu não quero pagar o preço, eu começo a criticar, a querer derrubar a outra pessoa, aí eu saio do meu lugar. E esse lugar é um lugar que só traz escassez, desmotivação. É um lugar que faz com que você olhe para você e diga assim, eu não tenho valor nenhum. Parece que eu faço esforço e ninguém me vê. Você se sente invisível e só vai para baixo. Então, eu só quis mesmo trazer aqui para o lado profissional, porque a tríade é isso, né? Sim, claro. Trazer para o dia a dia mesmo, para que vocês possam entender, porque aqui é tanto conteúdo, senão
Ficaríamos aí umas 4 horas fazendo uma live brincando sobre esse tema. Pois é. E aí, qual é o oposto do orgulho, né? É a humildade, né? Então é isso que a gente precisa exercitar na nossa vida como um todo, mas levando para o lado profissional, a humildade de reconhecer que, poxa, para eu avançar nesse trabalho aqui, eu preciso aprender mais coisa, eu preciso pedir ajuda, eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso baixar minha bola, talvez eu esteja me achando muita coisa, etc, etc, etc. E essa humildade é a mesma humildade, igualzinha àquela que reconhece que papai e mamãe são grandes, né? Que eles têm muito para ensinar, né? Ontem eu tive na casa de papai, né? Eu até falei isso no story. Papai me disse uma coisa lá que eu nem, uma coisa besta assim, simples. Me falou uma coisa e eu falei, nossa, cara, olha isso depois de 30 minutos que eu tava lá com ele. Eu falei, putz, cara, eu tenho que aprender, eu tenho que pegar isso e levar para minha vida porque é uma baita lição que ele acabou de me dar aqui. E numa conversa assim bem, mas por quê? Porque eu estava antenado, né? Eu fui lá para escutar, para aprender também. Na verdade, eu fui lá para visitar, né? Mas como a gente começou a conversar, então eu estava aberto a tudo que ele podia me dizer, né? E aí, antes da gente ir para a última parte da trade, só trazer uma coisa. Essa coisa de sair do lugar, de dizer que, sai mais, que sabe mais, que pode cuidar mais, que pode fazer mais, né? Isso é muito o quê? Masculino ou feminino? Essa coisa de sair do lugar para cuidar, principalmente. Para responder? Responde aí, É, mulher. cadê vocês? Cadê vocês? Cadê aquelas que dizem assim, olha, tá errado, deixa que eu faço. Quem é que é dona de fazer isso? Somos nós, gatas. Somos nós. Então, é uma postura muito feminina, né? Aliás, tem a ver muito com uma postura distorcida, melhor falando, feminino. Não, feminino. Porque geralmente é o feminino que faz isso, é a mãe que faz isso. Deixa que eu resolvo isso, meu filho, vem cá. Deixa que. Ah, mãe, papai não deixou eu ir na festa. Peraí, vem cá. Mamãe vai conversar com o papai. Mamãe vai fazer isso. Mãe, não sei o que, deixa que a mamãe resolve. Aqui em casa é desse jeito. Deixa que a mamãe resolve. Somos resolvedoras de plantão. Pois é. Então, normalmente, comumente, geralmente, mas todo caso, né? Todo caso é um caso, cada caso é um caso e toda regra tem exceção. Mas normalmente isso tem muito a ver com uma distorção do feminino. E aí, nesse caso, precisa olhar para quem? Para voltar para o lugar. Conectar com quem? Com a mamãe. Reconhecer a grandeza da mamãe, deixar a mamãe cuidar de você, inclusive. Deixar a mamãe te guiar, né, quando você estiver sem força, ou só escutar, ou não retrucar, não bater de frente, né? Isso é importante. Então, se enquanto em relação à vontade do ego, ao egoísmo, eu preciso deixar a consertar não, a melhorar a minha postura com o meu pai, aqui eu preciso melhorar a minha postura com a minha mãe. Aprender a grandeza, a receber o que ela tem para me trazer com a grandeza dela. Faz sentido aí para vocês isso que eu disse ou eu estou viajando na maionese? Faz sentido para ti, Thaís Carvalho? Muito. Assim, eu costumo dizer que as mulheres foram tão reprimidas, tão caladas lá atrás, tão sem movimento, tão presas, que chegou a um momento da história que elas viram que era possível fazer, né? Na verdade, é muito da nossa natureza, do cuidar, do fazer, do movimentar para o bem da casa, né? Então, eu costumo dizer que teve um momento que todas disseram assim, eu posso. Aí a nossa avó disse assim, minha filha, você pode. Aí a nossa mãe já era a mais evoluída. Foi lá e fez um pouquinho, mas como ela tinha aquele modelo mental de voltar para casa e ficar só com os filhos, o que ela fez com a gente? Dizer assim, olha, você vai lá, tem que ser do teu jeito. Se não for do teu jeito, não é para você. E aí, só que a gente entendeu errado, né? As nossas crenças é uma forma errada da mãe dizer assim pra gente, olha, você não pode confiar em homem. A gente entende que, tá, eu não posso confiar em homem, então eu não vou me relacionar. Mas o que ela quis dizer com aquela frase dela, eu não posso confiar em homem?
fui muito machucada pelo seu pai. Seu pai fez coisas comigo que eu não consegui suportar. E eu tô falando isso para você não se deixar permitir, não se permitir, na verdade, ser machucada por um homem. Então, cuida de você. Mesma coisa no trabalho. Vai lá e faz, age como eles. Faz como os homens. Tu não precisa de homem pra nada, vai lá e faz sozinha, rapaz. Homem não... Trabalho. esses homens são tudo bando de merda, tu consegue fazer sozinha, tu não precisa de homem pra nada. Isso é orgulho puro, cara. Puro. Aí o que, é que a gente entendeu? Não preciso de um homem, meu marido, meu trabalho, eu vou lá. Eu vou jogar toda a minha energia de vida no meu trabalho, porque eu só tenho valor se eu tiver dinheiro. E aí eu não me envolvo nem com um homem, não tenho relações, e muito menos dinheiro, porque a mulher, olha só, as empoderadas, as poderosas, as salvadoras, as guerreiras, tá todo mundo cansado. Bem feito. Tá todo mundo exausta. Eu acho é pouco. Tá todo mundo exausta. Então você vê uma pessoa empoderada, eu sou empoderada, pode ver que quando ela deita na cama, sozinha, Chora tem algo. feito a condenada. Ainda bem feito, não, meu amor. É um processo de evolução. Bem feito, bem feito. Tá todo mundo cansada, doente, inflamada, a coxa dói, coluna dói, o ombro com tendinite, todas as ites juntas. Como é que eu sei? Adivinha. É? Pois é. Então, olha só, vamos para a nossa terceira parte eu ia falar do tripé, né? Da tríade, né? Então, só relembrando, Exatamente. vontade do ego foi a primeira parte da tríade que a gente trouxe, né? Que é o egoísmo. Isso gera uma separatividade que acaba gerando a exclusão. Não tem como dar certo. Depois a gente falou a segunda parte, o orgulho, que gera o materialismo, que é fruto de uma arrogância muito grande, né? E isso acaba gerando, isso é fruto de muita desordem. E por último, mas não menos importante, a terceira parte da tríade do fracasso é justamente o medo, né? Pessoas que são muito medrosas, né? Que não têm essa confiança, essa coragem de agir, elas inevitavelmente vão fracassar. E uma das coisas que o medo traz muito, com muita força, chama-se confusão, né? Quando a gente está no medo, a gente está centrado, a gente está inteiro, a gente sabe aquilo que a gente quer, às vezes até sabe, né? Ou a gente está mais confuso do que... Ou a confusão está meio a meio, pelo menos, né? A gente não fica, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu abro essa sociedade? Será que eu mudo de emprego? Mas e se não der certo? Será que eu... Né? Então, o medo, ele acaba gerando uma confusão muito grande, e essa confusão mina a pessoa de tal forma que ela deixa de tomar iniciativas, perde oportunidades, aí acaba procrastinando, acaba adiando, acaba se recolhendo, se encolhendo, né? Fala aí. Eu costumo dizer muito assim que o medo e a alegria tem aqueles 5 divertidamente lá na tua mente, né? Você lembra do filme? O medo e a alegria, eles não operam no mesmo lugar. A não ser que você seja bipolar. Então, quando o medo está no controle, o que acontece com a gente? A gente se retrai. Você fica o quê? Com toda aquela confusão, retraída no cantinho, em posição fetal, né? E chorando. Como quem? Uma criança. De medo, você se iguala a quem? A uma criança. Todas as vezes que você sente medo, você olha para aquilo e acredita que aquilo que você quer fazer, vamos para o trabalho, todas as vezes que você quer muito fazer uma transição de carreira, e você tem algo à vista, mas você fica com medo de deixar a segurança para trás. Você fica com medo do estável. Você fica com medo do estável, não, do instável, né? Você fica com medo, você fica com medo de arriscar. A mamãe não pode falar agora com você, tá? Meu filho aqui, gente.
você fica com medo de arriscar. E aí, quando tem medo de arriscar, de duas uma. Ou você vai abandonar aquilo que você quer tanto fazer, a sua transição de carreira, ou você vai ficar tentando conciliar as duas coisas. Só que quando você tenta conciliar as duas coisas, ao invés de você... Olha só, eu tô te dando... A vida tá assim, pegando aqui, ó. Aqui é o dinheiro. A vida tá te dando dinheiro aqui. E aí você tá ocupada, segurando uma ponta e outra. Aqui é um trabalho, aqui é outro. Como é que você vai pegar o dinheiro que está na sua frente se suas mãos estão ocupadas aqui? Eu quero fazer uma transição de carreira e eu tenho que focar em um lugar. E como eu fico com medo de soltar para pegar, porque algo pode cair, eu fico sem dinheiro. Eu não tenho prosperidade, eu não tenho autoridade. Autoridade nada mais é do que a autoria. Autoria, eu assumo a autoria da minha vida. E se eu assumo a autoria da minha vida, eu sei exatamente o que deixar para trás. Eu não sinto medo. Eu vou com medo mesmo, porque o medo nada mais é do que um caminho que o teu cérebro desconhece. Ponto final. Isso. E aí, uma coisa que gera uma consequência desse medo, dessa confusão, muito comum, é o desequilíbrio, né? Então, com medo de perder o cliente, eu acabo dando demais, fazendo demais. E sempre é mais, nunca é menos. Ou às vezes até menos, né? Mas o normal, às vezes não, pode até acontecer de dar menos. Mas o normal mesmo é dar demais. Essa é a grande distorção, né? É isso que gera o grande problema no equilíbrio, que gera o desequilíbrio, melhor falando. Então eu faço demais. Para quê? Porque se eu não fizer muito, se eu não der demais, eu não vou ser visto, eu não vou ser reconhecido. Ou então eu preciso fazer porque eu quero ser amado, eu preciso ser amado, eu preciso... Porque quando eu digo que eu quero ser visto, reconhecido, ou penso, digo não, digo internamente, né? Na verdade eu quero ser o quê? Amado. E o oposto do medo é o quê? É o amor. A distorção do medo, a grande distorção do medo, né? Aliás, o medo é a distorção do amor. Então, para ser amado, para ser visto, eu faço muito. Eu faço muita coisa, como eu fiz lá atrás, aqui em São Luís, por exemplo, né? Para que as pessoas me reconhecessem como um bom facilitador, eu ia lá e fazia, né? Enfim. Então, fazia muito. E aí essa é uma distorção muito grande. E o que acontece com o desequilíbrio? Qual é a repercussão disso? Que quem recebe demais vaza, sai. E sai, dependendo do tanto que recebeu demais, falando mal. Sai esculachando, querendo ver o capeta na frente, menos aquela pessoa que deu demais. Eu gosto muito de dizer assim que quem dá demais tem duas consequências. A pessoa que está ali, ela recebe, né? Aqui é a pessoa que recebeu e aqui é a pessoa que está dando. Aí a pessoa que está dando, ela dá demais. A pessoa que recebeu tem duas coisas que ela vai fazer. Ou ela sai daqui, a gente vai embora, nunca mais te procura. Ou ela vai ficar aqui fazendo o quê? Ofendendo você. Ela vai dizer, olha, você não presta, você não faz nada por mim. Ela vai te cobrar, porque as pessoas que recebem, elas acostumam a receber. E aí quando você para de dar, elas dizem que você é ingrata. Então, de duas uma. A pessoa que recebeu, ou ela vai virar as costas para você e acabou, ou ela vai ficar com você, mas a todo tempo ela vai querer te trazer para o mesmo patamar dela. Ou seja, eu tô grandona aqui, dando demais, e a pessoa tá aqui embaixo, e eu dei muito para ela vai, de alguma forma, atingir a minha autoestima, por exemplo, para que eu passe para o mesmo lugar. Aí a gente fica igual. Ou ela sai, ou ela tenta me colocar no mesmo lugar que ela. Só que eu tô tão grandona que a maioria das vezes não, ela vai embora de vez. Vai de vez. Então, quando uma pessoa, como esse exemplo que tu trouxe no começo da live, por exemplo, oferece o produto dele ou o serviço dele por muito barato, né? Como esse cara que tu disse, que ele tá dando demais, teoricamente, para ele ser reconhecido. Para ele ganhar, porque o dinheiro nada mais é do que esse reconhecimento, né? Quando eu ganho dinheiro pelo trabalho que eu faço, seja ele qual for, eu estou sendo reconhecido de alguma maneira. E aí, quem é que quer esse reconhecimento o tempo todo? Quem é que quer essa validação o tempo todo? Né? Tu já até disseste, mas vou perguntar de novo.
Quem é que dentro da gente quer porque quer todo tempo ser visto como esse menino de 8 anos que está aí perto da Thaís na sala, né? Que quer ser visto todo tempo, que quer, né? Chamar a atenção todo tempo. A criança. Então, é uma postura infantil. Esse desequilíbrio, ele é uma postura muito infantil. Até porque, quando eu não sei receber dos meus pais, eu não sei equilibrar como adulto. Então, primeiro eu tenho que aprender a receber dos meus pais como criança, para aí poder trabalhar e me relacionar com os adultos de igual. Então, primeiro pequeno, para depois igual e depois grande. Essa é a ordem natural. Mas o que a gente vê muitas pessoas ainda pecando, né? E olhando aqui especificamente para o nosso nicho de nosso mercado, né? Eu e a Thaís, que é o da ajuda sistêmica, a gente vê muitas pessoas pecando nisso. Porque elas querem dar demais para serem reconhecidas, para ter cliente, agenda lotada, etc, etc, com uma criança que quer esse reconhecimento. E aí elas acabam fazendo demais. Não sabem dar preço para o seu trabalho, cobram uma mixaria, né? Oferecem 1000 facilidades, né? Não, eu divido de 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros no cartão para ti, né? Constelação de R$ 100, ainda divido de 10 vezes no cartão. Deve ter gente que faz isso. Eu não conheço, mas deve ter. Assim, as pessoas que cobram barato demais, elas querem sim serem vistas, elas querem sim aquele lugar de reconhecimento, porque o que, que o nosso ego quer? Quanto mais pessoas estiverem concentradas em mim, mais importante eu sou. Então, se eu não me sentir importante lá na infância, provavelmente eu vou fazer isso. Então, eu vou ficar ali refém do reconhecimento das pessoas. Só que quando uma pessoa ela cobra barato demais para mexer na tua vida, nos teus traumas, nas tuas dores, na tua história, de duas uma. Ou você nunca mais vai olhar para a cara dela, ou ela vai bagunçar ainda mais com a tua vida. Porque R$ 97 não paga o preço por mostrar o caminho de uma crença, de uma dor, de uma ferida. Ou em outras palavras, ou vai dar merda ou vai dar merda. É isso aí, tá? Ou dá merda ou não dá. Não, ou vai dar merda ou vai dar merda. Antes não vai dar não, meu amigo. Ou vai dar ou vai dar. Não, mas dá, gente. Dá muito assim. É a mesma coisa de você dizer assim, tá, o Guilherme cobra R$ 900 uma constelação, mas tem fulano ali que ela cobra R$ 97 uma constelação. Eu vou fazer com ela que é mais barato. O que, é que eu estou dizendo? Aquela pessoa é o que eu posso agora, mas se eu, por exemplo, se eu sou um facilitador, se eu não consigo pagar R$ 900 para uma pessoa, ninguém vai me pagar os mesmos R$ 900 pelo meu trabalho. As pessoas só investem em você aquilo que você investiu em você mesmo. Pega essa chave de ouro aí. Se você tem uma mentoria para entrar de R$ 10.000 e você diz assim, não, aquilo não é para mim não. Você vai cobrar uma mentoria de R$ 10.000, a pessoa não vai fazer. Por quê? Porque você não pagou o preço primeiro. É aquela história. Eu só consigo levar uma pessoa até onde eu fui. Se eu não consigo pagar o preço pela minha transformação, se eu vou pelo caminho mais fácil, que na verdade é muito mais complicado, é um caminho muito mais escuro, a pessoa não vai me pagar. E aí a gente tira isso por um curso de R$ 97 de constelação, gente. Curso de constelação, um final de semana, R$ 97. Imagina o constelador que não vai sair daí, né? Vai sair perdoando Deus e o mundo, fazendo ainda... Olha, você tem que tomar papai e mamãe no coração. Vai olhar pra mamãe e dizer assim, mamãe, eu vejo você. E você vai ficar igual o papagaio. Mamãe, eu vejo você. Mamãe, eu vejo você. O tempo todo não vai resolver nadinha. Pois é. Aí eu dou razão para quem fala, nesses casos aí, para quem fala mal da constelação. Aí não tem como defender. Não tem como defender a constelação nesses casos. É foda. Calor aqui que dá logo vontade de amarrar o cabelo. Pois é. Então, é essa a tríade que a gente quis trazer para vocês. Ó, para ver como o negócio é tão elaborado. Olha o que eu escrevi para essa live de hoje. Ó. Isso aqui dá outro curso, Thaís. Então, então, assim, gente, olha só. Os 3 atributos divinos são sabedoria e poder, sabedoria e
amor. São os 3 atributos divinos. Os 3 tipos de personalidade são vontade, razão e emoção. Vontade, poder, razão, sabedoria, amor, emoção. E quais são as 3 distorções do tipo de personalidade? Obstinação, orgulho, medo. Né? Quais são as distorções dos atributos divinos? Qual é a distorção do poder? É a agressividade. Qual é a distorção da sabedoria? O retraimento, né? Se colocar em si mesmo. E qual é a distorção do amor? A submissão. Então, com base nisso, e aí fazendo o link com as leis do amor, né? Porque poder é pertencimento. Nada deixa a gente mais poderoso nessa vida do que incluir. Quanto mais eu incluo, mais poderoso eu fico. Por isso que eu uso tanto hoje o mantra "O Pai é Nosso", porque isso é puro poder. Nada é mais poderoso do que reconhecer que os políticos, que eu, por exemplo, né? Hoje a gente estava até falando sobre isso mais cedo, que eu tanto teorizo alguns deles, mas o Pai é nosso, infelizmente, né? Ou felizmente. Fazer o quê? O Pai é nosso, eu quero que tu te exploda, né? No outro contexto, né? Mas isso é poder. Incluir é poder, né? Ficar no lugar certo ficar no lugar certo é sabedoria. A ordem é sabedoria, né? E precisa muita sabedoria para a gente ficar no nosso lugar de pequeno perante os nossos pais, ou de grande perante os nossos filhos, ou de igual perante a nossa companheira, o nosso companheiro, ou nossos clientes. Precisa de muita sabedoria. E para equilibrar, e o equilíbrio que eu preciso ter é o equilíbrio do amor. Eu não posso dar demais querendo que o outro me ame. Assim como eu não posso querer receber demais para receber um amor em excesso. Então, olha como os 3 atributos divinos, poder, sabedoria e amor, têm total relação com pertencimento, ordem e equilíbrio. Quando eu sei dar e receber na mesma medida, o amor se estabelece de uma forma hiper mega harmônica. E o amor que eu falo não é só o amor romântico não, tá? Porque nós nos amamos, assim como eu amo a Thaís, a gente ama uns aos outros, cada um mas de maneira diferente. Mas o amor é o mesmo na essência, porque o Pai é nosso, né? O Pai é de todo mundo e o Pai é por amor, velho. Deus é por amor. E se nós somos deuses, como o próprio Jesus disse, né? Vós sois Deus, nós somos amor. Então, olha que coisa bonita, viajante, filosófico, mas bonita, mas tudo tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, você quer ter sucesso na tua profissão, exerça o seu poder, busque sabedoria, busque sabedoria de quem te antecedeu e busque equilíbrio, agir equilibradamente. Essa é a maior prova de amor, viu, terapeutas, ajudantes, facilitadores, e isso vale para qualquer profissão. A melhor forma de você mostrar o teu amor ao próximo, o amor que Jesus falou, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, é agir com equilíbrio. Essa é uma prova de amor gigantesca que a gente pode dar para os nossos semelhantes, né, Thaís? Viajei agora, pode falar, amor. Não, sim. E assim, essas 3 leis, elas são inegáveis. A gente não pode, de forma alguma, a gente consegue evitá-las. Ou a gente está no lado contrário, na merda, ou a gente está fazendo as coisas certinho. Por quê? Se eu não tenho pertencimento, se eu não coloco cada um no seu lugar, se eu não vou lá, não ajeito todo mundo ali, todo mundo faz parte, todo mundo está tá na ordem certa, eu estou no meu lugar certo. É por isso que a gente costuma dizer que o teu lugar de força é o teu lugar. Ou seja, o meu lugar de força dentro da minha casa, da casa dos meus pais, é o meu lugar de filho. O meu relacionamento é o meu lugar de esposa. Com o meu filho é o meu lugar de mãe. E olha só, a todo momento você vai ser convidada a sair do seu lugar. Sim. A todo momento você vai ser convidada a sair do seu lugar. A todo momento você vai querer excluir as pessoas. A todo momento você vai querer ser melhor que elas, dando demais. Porque quando eu dou demais, eu tenho uma importância maior. Eu sou muito boa aos olhos dos outros. Então, quando você distorce esse lugar, essas leis, não existe prosperidade. Então, se eu não tenho
pertencimento, se eu não dou um pulo ali nas leis sistêmicas, se eu não leio, se eu não conheço, se eu não exerço, não adianta conhecimento sem exercer, eu fracasso. E aí, por mais que você trabalhe com as leis sistêmicas, porque é isso que todo constelador faz, mostrando para outra pessoa como trabalhar essas leis sistêmicas no dia a dia, por mais que eu faça, mostre para o outro, muitas vezes você não consegue fazer com você. E aí você fracassa. Por quê? Porque está tentando, vamos dizer assim, pular etapas, né? Eu pego, não incluo ninguém, eu excluo, eu vou lá, bagunço a ordem, eu quero ser melhor, eu vou e faço demais, eu dou demais, eu cobro R$ 97 no custo de constelação. Então, tudo isso, ele vai sim impactar e impacta mesmo no teu bolso, no teu lugar. E é por isso que hoje, se a gente abrir ali uma caixinha de perguntas falando só sobre o fracasso financeiro, que tem de gente com perguntas nas enquetes, você está com dificuldade em quê? Relacionamento ou dinheiro? Pô, todo mundo bota dinheiro. Dinheiro não fica, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter força para falar, não consigo abrir uma câmera para falar aqui nos stories, para vender. Deus me livre. Então, tudo isso é consequência da falta de pertencimento, da falta de ordem e da falta de equilíbrio. Só que o que a gente faz? Esquece que existe um menino e uma menina que viveram muitas coisas, ignora tudo aquilo, até olho, né? Às vezes faço meditação ali, faço uma visualização, mas na prática, no dia a dia, eu não faço. Exatamente. Eu fico agindo, na prática, no dia a dia, eu não faço. Eu fico agindo como uma criança, quando na verdade eu tenho que agir como um adulto. Como um adulto. Perfeito. Tu tá falando aí, eu só tô fazendo um rascunho aqui de um curso, tipo. Já criei um curso aqui, tudo isso aqui. Pronto, já tá criado. Agora quando vai pro mundo, só Deus sabe, né? Travou a tua internet. Deu uma travada na tua internet, mas voltou, tu voltou. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença. Que foi, amor? É calor demais. Hoje tem um negócio de São Luís. Olha só, com a mão. O quê? Não vou dar para ler não, porque a gente já está terminando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, facilitadores, terapeutas, ajudantes. Fica o nosso convite para participar da segunda turma da Autoridade Sistêmica. Né? A gente vai ter a nossa primeira aula já na próxima quarta-feira. Né? Quarta-feira, Thaís, a próxima aula, não é segunda-feira. Segunda-feira é a riqueza. Na próxima quarta-feira, dia 24, salvo engano, de julho, a gente já tem a nossa aula inaugural, né? São 3 encontros de mentoria, tem aulas gravadas, tem uma porrada de coisa. Então, tem como você levar o seu serviço para o mundo. Tá. O Juan tá dizendo que ele viu uns shorts meu no YouTube, não sei o quê, e caiu aqui. Que coisa boa. Que legal. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Pena que a live está terminando, mas a gente vai deixar gravado. Eu vou deixar gravado até amanhã essa live de manhã e depois eu vou colocar ela justamente no YouTube, tá? Porque eu estou precisando alimentar meu canal. Meu canal tá lá, 200 e tantos vídeos, não sei o quê, e pouco visto, né? Preciso alimentar esse YouTube. Enfim. Muito obrigado pela presença. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Semana que vem. Tá? Oi? Autoridade Sistêmica. Estamos com inscrições abertas, o link está na bio. Então, se você quer parar de cobrar R$100 na constelação, criar curso de R$97, esteja conosco, porque vamos aumentar o seu valor, e você aumentando o seu valor, eu estou falando em relação ao dinheiro, o seu valor, você vai para o mundo com mais valor, vai cobrar muito mais, vai alcançar mais pessoas, vai transformar mais vidas, e aí, como consequência, o dinheiro vai vir. Perfeito. Exatamente. Aguardamos você, tá? Um beijo grande para vocês. Tudo de bom. Aproveitem bastante aqui nosso perfil e tamo junto, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.